Olá, aqui é o Thiago e no podcast de hoje eu vou falar sobre a famigerada, a famosa Matrix, que é um assunto bem citado, bem explorado, digamos assim, por membros da Real, MGTOW, comunidades masculinistas e por aí vai. Para começar, primeiro de tudo, eu já devo alertá-los que o meu conceito de Matrix é um pouco, sinceramente, bem diferente do conceito de Matrix das comunidades MGTOW, Real e os caralho tem como Matrix. Então, se você tá ouvindo isso daqui na esperança de que eu vá, sabe, meter a real e falar sobre mulher e esse tipo de coisa aí, como a sociedade prejudica os homens, blá blá blá, não, esse podcast não é especificamente sobre isso daí. Mas eu vou explicar pra vocês mais ou menos qual é a minha visão, exemplificar e enfim. Mas primeiro, antes de começar a falar sobre Matrix, essa imagem que eu coloquei no podcast vai ser a imagem, entre aspas, oficial do canal, pelo menos durante um ano. Como eu falei em algum podcast anterior, não me lembro qual, mas eu falei que a cada ano eu vou utilizar uma obra de arte diferente no canal. E aí eu tava vendo aí minha pasta, entre aspas, de imagem, de obras de arte e tal, e eu me deparei com essa imagem, eu acho que e eu gosto dessa imagem. Eu não me lembro, para ser bem sincero, quem é o autor dessa obra de arte, mas eu me deparei com ela, gostei dela, eu acho que ela simboliza a ideia do canal, simboliza o que eu quero para esse ano, simboliza várias coisas, digamos assim. Então, por isso, essa obra de arte aí que vocês estão vendo no podcast vai ser a obra de arte que eu vou utilizar nos podcasts todos de 2019. O anterior, que eu postei semana passada, que já era tecnicamente 2019, eu não utilizei ainda essa imagem porque aquele podcast falava ainda de 2018, coisas que aconteceram ainda no ano passado e tal. Mas agora, como já entramos, agora é o que? Dia 11 já, caralho, já é dia 11 já de, de janeiro de 2019. Agora, como a gente já entrou com tudo em 2019, então eu vou utilizar essa imagem aí durante um ano e é isso, enfim. Bom, então, em primeiro lugar, isso daí. Segundo lugar, vamos agora falar sobre a tal da Matrix. Primeiro lugar, de novo. Primeiro lugar que eu não gosto de falar Matrix. Eu só tô falando de Matrix porque é o termo mais utilizado, mais conhecido entre o pessoal que me escuta, pessoal que frequenta aí comunidades masculinistas e o caralho. Mas eu prefiro outro termo, eu prefiro o termo véu de Maia, porque é um termo mais esotérico e é um termo mais menos norme, digamos assim. Por quê? Porque no meu ponto de vista, esse negócio de Matrix e sair da Matrix e perceber que Red Pill, esses tipos de coisas simplesmente virou um negócio que, sabe, um cringe, sabe, enfim, primeiro, e agora já vou entrar no assunto mesmo. Você que tá me ouvindo, se você acha que Matrix, você sair da Matrix, é você só perceber que mulher não é tão princesa assim, cara, eu tenho péssimas notícias pra você. Porque você perceber que mulher não é tão princesa assim, não é sair da Matrix. Se fosse isso, se sair da Matrix fosse só perceber que, buceta é overrated, buceta é superestimado. Se fosse só isso, cara, porra, que fácil. Porra, temos milhões aí de homens aí no mundo. Temos homens até de antes de Cristo, desde o início da humanidade, de caras que já estão fora da Matrix. Caralho, que foda. E, porra, que fácil, pra ser bem sincero. Mas não, a Matrix, ela vai muito além de mulher, vai muito além do social, vai muito além de pergaminha, vai muito além disso tudo. Eu não tô falando que a Constituição moderna, a Constituição social atual e pergaminha não fazem parte da Matrix. Sim, fazem. Mas não é só isso, vai muito além disso, muito além disso. E o que eu estou querendo dizer com isso? Com isso eu já vou começar a entrar na minha definição do que é a Matrix. Então, bom, então, de novo, vou parar de falar em primeiro lugar, puta que pariu. Então, Thiago, o que é pra você Matrix? Pra mim, Thiago, Matrix é algo semelhante ao ego.
Tanto o ego quanto a Matrix são coisas que eu, Thiago, eu considero que nos afastam de nós mesmos, não somente de nós mesmos, mas também das outras pessoas. Nos afastam daquilo que é primordial, que deveria ser primordial nas nossas vidas. Elas simplesmente afastam a gente daquilo que é necessário e fazem a gente ficar mais perto daquilo que é da nossa vontade, mas não daquilo que é necessário. Entenda que tem uma diferença entre vontade e necessidade, são duas coisas diferentes. E uma coisa é super estimulada pelo mundo em que a gente vive, pelo mundo moderno, enquanto a outra coisa é cada vez mais esquecida. E claro que todo dia a gente come, todo dia a gente bebe, todo dia a gente caga, mija, todo dia a gente faz coisas que são necessidades fisiológicas, são necessidades biológicas e por aí vai. Mas a gente se esquece que isso daí, só isso daí é o necessário. E a gente começa a colocar outras coisas que, se você for parar para analisar, não são necessárias. Então, por exemplo, muita gente considera que hoje em dia ter um carro é necessário, que você ter uma esposa é necessário, que ter uma casa é necessário. Sendo que, se você parar para pensar, é bem questionável se essas coisas são realmente necessárias. Ah, uma casa, tá, mas não precisa ter uma casa, você só precisa de um teto. Você só precisa de um teto, comida, água, alguns poucos amigos. Eu diria que é necessário, porque eu acho que o ser humano é um ser social, então, querendo ou não, ele tem que ter contato social com alguém. E, claro, quando eu digo amigos, eu tô falando preferencialmente poucos amigos, porque eu acho que ter muitos amigos não é uma coisa boa, pelo menos para a maioria dos seres humanos. Enfim, o ponto que eu quero chegar é: os seres humanos têm relativamente poucas necessidades. Mas com o mundo moderno, com a tecnologia, com um monte de coisas, a gente começou a considerar luxos, digamos assim, como necessidades. Então hoje em dia a gente precisa, entre aspas, de um monte de coisa que, se você for ver, o homem que vivia 3 mil anos atrás, ele não precisava daquelas coisas. Até porque muitas das coisas que existem hoje, em que a gente, entre aspas, precisa, aquele cara não tinha naquela época. Então, quanto mais também vai se desenvolvendo a tecnologia, mais a gente vai necessitando de coisas que não era pra gente necessitar, não são primárias. Então, por exemplo, hoje em dia todo mundo precisa de conexão com a internet. Precisa de um computador, ou um celular, ou sei lá o que, mas precisa de qualquer merda com conexão à internet. Quem não tem conexão à internet, hoje em dia simplesmente está perdendo 80% do mundo, basicamente. Se você parar para pensar, a internet não é algo... Dando um exemplo simples, eu não vou entrar muito aprofundado nessa questão da internet nesse podcast, mas se você parar para pensar, a internet é uma invenção relativamente recente. A internet começou a ser desenvolvida nos últimos 50 anos, alguma coisa assim. Então é algo recente até para a história da humanidade, de, sei lá, 10 mil anos, sei lá quantos mil anos, 50 mil, sei lá. Mas independente de qual seja a sua crença, criacionismo, evolucionismo, enfim, a internet é algo recente, e mesmo a internet sendo algo recente, é algo que hoje em dia todo mundo, especialmente jovens, necessita disso. Necessita para conseguir emprego, necessita para se comunicar com seus amigos, necessita para, às vezes até para se locomover, porque a gente tem Uber, aplicativos aí de tipo Uber, enfim. Basicamente, a gente, entre outras coisas, que tudo a gente faz hoje pela internet. Ou seja, a internet é um exemplo bem fiel ao que eu estou dizendo, que a gente está criando cada vez mais coisas que não eram para ser necessárias, mas que, com o passar do tempo, estão sendo cada vez mais necessárias. Coisas que não fazem parte das nossas necessidades biológicas e fisiológicas, mas que mesmo assim são necessárias, infelizmente ou não, para a vida em que a gente vive hoje. Então, para mim, Matrix é tudo que afasta a gente de nós mesmos e dos outros, assim como o ego. Eu diria que a diferença vital entre a Matrix e o ego é que a Matrix ela é mais social, mais coletiva, digamos assim, enquanto que o ego é algo mais individual, mais eu. Porém, uma coisa está muito relacionada com a outra. Por quê? Porque a Matrix, entre aspas, ou o véu de Maia, como eu prefiro falar, se utiliza do ego para fazer você ficar preso.
Então não é à toa que a gente vê por aí propagandas, por exemplo, que incentivam propagandas que incentivam sentimentos terrenos, propagandas que incentivam sexualidade, ou vídeos, ou mídias por aí, coisas, conteúdo em redes sociais que incentivam a sexualidade, que incentivam você ter opinião sobre tudo, que incentivam você ser uma pessoa com um certo orgulho, um certo amor próprio, entre aspas, encontrar o seu grupo e se fechar naquele grupo. Enfim, a Matrix, de forma geral, ela incentiva o ego. Eu acho até que é uma das formas mais efetivas de manter o indivíduo preso na Matrix, é justamente através do ego. Mas eu não vou entrar muito nessa questão do ego, porque eu pretendo futuramente, quem sabe daqui a 1 mês, 2 meses, falar de forma bem específica sobre o ego, que é um assunto que eu tô devendo já há algum tempo e pretendo abordar logo mais. Enfim, então para mim essa é a definição de Matrix, é algo que nos prende a coisas que, no meu ponto de vista, são desnecessárias e que nos afastam de nós mesmos, que até atrapalham o nosso processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Isso a nível social. E quando eu falo social, não estou falando não somente de sociedade, estou falando também de família, amigos, de todo o contato que a gente tem por aí, pelos arredores e por aí vai. Enfim. E existem, para mim, Thiago, dois tipos de Matrix. Antes que você venha falar que é possível sair da Matrix, não, porque o cara que ainda vem com o papo, não, porque eu parei de procurar mulher e saí da Matrix. Não, cara. Porque pra mim, o complexo, a parte complexa da coisa, é que pra mim existem dois tipos de Matrix. Uma que até dá pra você sair, não 100%, mas talvez uns 90%, e outra que não dá pra sair, basicamente. Então, existem duas Matrix, a Matrix material e a Matrix extramaterial. A Matrix material é a Matrix basicamente daquilo que nos cerca, basicamente. Então a Matrix material é tudo aquilo que é conceito social, que é tabu, que é coisas que nossos familiares nos ensinaram desde criança, o nosso círculo social, círculo de amigos, as nossas experiências, a nossa relação com o mundo, enfim. Essa é a Matrix material, que são as coisas que a gente enxerga, que são as coisas que a gente interage, é basicamente a Matrix que é relativa aos 5 sentidos, ou seja, relativa ao empirismo, é a Matrix empírica, vamos colocar assim. Essa Matrix, eu digo que dá para se sair dela até um certo nível. Então, com relação a essa Matrix, eu acho que dá sim pra gente sair. Porém, existe uma outra Matrix, que essa outra Matrix eu considero que não dá pra mudar. E ainda a Matrix material, não digo que dá pra sair 100% dela. Eu digo que dá pra sair, sendo otimista, uns 90%. Mas ainda vai sobrar algo de, entre aspas, Matrix na gente. A outra Matrix, que é a Matrix mais foda, que até mesmo eu não tenho tanto conhecimento sobre, por isso mesmo estou estudando e, enfim, me desenvolvendo nesse campo. A outra Matrix, como eu disse, é a Matrix extramaterial. E quando eu digo Matrix extramaterial, eu estou querendo dizer no sentido de coisa em si, da coisa em si. E isso é complicado pra caralho de ser expresso em termos filosóficos, na linguagem que a gente tem, a língua aqui. Por quê? Mas vocês já pararam para pensar? Eu não quero cair em papo pós-moderno, em papo de construção social, eu não quero cair nesse papo. Porém, vocês já pararam para pensar que tudo aquilo que a gente faz, que a gente interage, que a gente vê, os nossos 5 sentidos, tudo isso daí a gente constrói? Não estou dizendo que tudo é construção social, mas um exemplo simples para fazer vocês tentarem entender o que eu estou falando. Olha para sua parede. A minha parede aqui do meu quarto, ela é da cor branca. Só que essa parede, ela em si, ela não é nada. Primeiro que ela não se chama parede. Parede foi o nome foi a palavra que nós criamos para designar isso daqui.
designar um muro, entre aspas. Isso daqui é a parede. Mas a parede em si, ela não é parede, ela é só o modo como a gente chama ela, sabe? Ou seja, a parede não é a parede, porque a parede é algo em si que é diferente da gente, que nós utilizamos esse termo parede porque nós utilizamos isso para nos comunicarmos. A comunicação humana, tudo o que a gente fez, que a gente criou, em termos de nomes, em termos de palavras, em termos de comunicação, linguagem e tal, isso daí nos afasta do ser em si. Por quê? Porque quando você dá um nome a qualquer coisa, esse qualquer coisa não é o nome que você está dando. Ele é outra coisa, mas não é aquilo que você está falando. Então, por exemplo, você olha um coelho. Você chama o coelho de coelho. Claro, eu não vou questionar, não vou falar, não, esse coelho é um trator. Não, é construção social, ele não é um coelho. Não é esse papo que eu tô querendo falar para vocês. Mas o papo que eu tô falando é, por exemplo, um coelho. Quando você olha para um coelho, você está olhando para alguma coisa. E essa alguma coisa você chama de coelho. Só que ele não é em si, em EM-SI, ele não é em si um coelho. E ele nem sabe que ele é um coelho. Ele não tem uma capacidade racional, uma racionalidade, vamos colocar assim, o coelho. Ele não tem aquilo, ele nem sabe que ele é um coelho. Você está chamando ele de coelho. Mas para ele nem tem consciência de si mesmo, muito provavelmente, o coelho. O ponto que eu quero chegar é: o coelho não é o coelho. O coelho é o nome que você dá àquilo que tem as características que para você se referem ao coelho. Mas o coelho não é um coelho. O coelho é só a forma que você criou, a forma que você pegou da sua linguagem, do que te foi ensinado, para se referir àquilo que tem o formato de um coelho. Mas em si, aquilo não é um coelho. E eu sei, é um papo complicado pra caralho. Eu sei que muitos de vocês devem estar aí, tipo, totalmente, que porra é essa que ele tá falando? Eu sei que é complicado pra caralho. Mas o que eu quero dizer é: nós, seres humanos, nós não temos consciência das coisas em si. Nós não temos consciência da essência das coisas. E aí a gente vai entrar em outra conversa, que é a conversa do será que as coisas têm essência? Será que o dualismo cartesiano é verdade? Será que realmente existe o corpo e existe a alma? Realmente será que existe algo além do corpo? E é por isso que eu coloquei essa Matrix em segundo plano. Esse é o segundo tipo de Matrix. Por quê? Porque primeiro é a Matrix daquilo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode ouvir. Essa é a Matrix material. Mas existe a Matrix, possivelmente existe a Matrix daquilo que é imaterial, daquilo que nós não temos nenhum nome. E nisso entra uma infinidade de coisas. O próprio infinito em si, nós seres humanos não sabemos o que é o infinito. Nós não podemos expressar o infinito de forma alguma. A não ser naqueles negócios de 8, que é coisa infantil. Mas assim, falando em termos de adultos, nós não temos como expressar um infinito. Em termos matemáticos, nós não temos um número matemático que exprima o infinito ou algo. A mente humana não. Um exemplo do infinito, um exemplo simples. Por quê? Nós não conseguimos expressar e nem saber o que é o infinito. Por quê? Porque nós, na condição a qual nós estamos, do universo em que a gente vive, do nosso dia a dia empírico e por aí vai, nós só sabemos o que é finito. Nesse universo em que a gente vive, tudo acaba, tudo tem um começo, um meio e um fim. Isso é ainda mais verdadeiro para o microcosmo em que a gente vive. A gente conhece pessoas, essas pessoas nascem, morrem, crescem, morrem, nascem, crescem e morrem. A gente conhece animais, eles nascem, crescem e morrem. Plantas nascem, crescem e morrem. A gente tem até mesmo consciência de que estrelas também estão nesse processo, que elas nascem, elas crescem, depois elas explodem e morrem, quem sabe vira buraco negro. O próprio Sol vai acontecer isso, nosso próprio planeta uma hora vai acontecer isso, talvez ele vai ser engolido pelo Sol, isso claro daqui a bilhões de anos, mas enfim, o ponto que eu quero chegar é: tudo nesse universo tem um começo, um meio e um fim. E então existem coisas. Não é que existem coisas, porque algo que está fora desse universo não pode existir nesse universo. Uma dessas coisas é o infinito.
Por quê? Porque nesse universo, uma das leis desse universo é que tudo que existe nesse universo é finito. Ou pelo menos tudo aquilo que a gente tem conhecimento é finito. Enquanto existem coisas, existem conceitos, existem. Não é que existem literalmente, mas acho que vocês estão entendendo esse sentido de existir. Mas basicamente existem, entre aspas, coisas que estão além daqui, que não tem como serem expressos aqui. Infinito, Deus, vida extramaterial, vida após a morte, são coisas que não tem como a gente entender, não tem como serem expressos, não tem, sabe, não tem como. Então, essa segunda Matrix é uma Matrix da qual a gente não tem nem conhecimento. É uma Matrix da qual a gente só pode sugestionar, a gente não pode nem falar com certeza se existe mesmo ou não, se... Sabe, aí vai da crença de cada um, aí vai entrar naquele negócio de, eu sou cristão, eu sou ateu, sei lá. Mas assim, essa segunda Matrix que eu tô querendo falar, essa Matrix é a Matrix que ela se encabeça no nosso corpo físico, porque o corpo é uma prisão e o corpo nos faz estar presos a essa Matrix do material. Se a gente não tivesse um corpo, se a gente fosse só uma consciência, se a gente fosse só uma essência ou uma consciência sem um corpo, quem sabe a gente existiria em um plano em que a gente não viveria essa primeira Matrix, que é a prisão do material. Mas como a gente está preso em um corpo, tudo aquilo que existe nesse plano está preso em um corpo, a gente também está preso à prisão do material. Então não tem como a gente ir, sabe, até em tese, teria como a gente sair da prisão do corpo, mas não teria como a gente sair da prisão do imaterial, porque afinal de contas a gente não tem nem consciência do que exatamente seria esse imaterial. Ou seja, pode ser até que essa segunda Matrix que eu estou falando, pode até ser que ela nem exista, que isso seja coisa da minha cabeça, que isso seja excesso de divagação e filosofia. Mas, pessoalmente, eu, Thiago, eu já tenho consciência de que existem muitas coisas, e eu nem estou falando exatamente de termos imateriais. Estou falando até de termos materiais, de termos que podem ser absorvidos, aprendidos pelo empirismo. Eu tenho consciência de que existem muitas coisas que eu, Thiago, eu não consigo aprender, eu não consigo perceber, mas elas acontecem, elas estão acontecendo. Então, se no plano material já existe muita coisa que acontece por aí, e que mesmo eu podendo perceber, eu não percebo, se no plano material já existem coisas pra caralho assim, imagina de coisas imateriais, imagina um infinito de possibilidades imateriais que existem fora desse universo, de, não sei, de existir uma vida fora daqui, de existirem outras dimensões, de existirem outros universos, de existir, sei lá, um Deus que a gente vai se juntar com ele ou não, ou a gente vai passar por julgamento final ou não, enfim, o que eu estou querendo dizer é não somente a realidade inteira em que a gente vive é uma Matrix gigante, como também a gente não tem como saber até onde vai essa Matrix. Por quê? Porque se existir um universo imaterial, um universo fora daqui, fora da materialidade como a gente conhece, então definitivamente nós e tudo que existe é a Matrix. Definitivamente. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós sentimos com a nossa pele, tudo aquilo que nós cheiramos, tudo aquilo que nós, qual que é o outro, sentimos com o paladar, tudo isso e mais um pouco ainda, tudo isso é Matrix, tudo isso é ilusão. Então, não somente a gente vive numa realidade em que tudo é ilusão, e quando eu tô falando disso, eu tô falando de coisas que eu já falei em podcasts anteriores, de, por exemplo, a gente comer comida que a gente não sabe qual é a procedência, a gente se organizar numa forma de organização social que simplesmente não funciona para muita gente, que é uma ilusão, que afasta a gente, todo mundo de todo mundo. A gente viver numa... a gente respirar um ar que é um ar poluído, não é o melhor dos ares. A gente viver uma rotina que não é a rotina ideal, que é uma rotina fodida, capitalismo e o caralho. Enfim, não somente existe essa prisão,
que já não dá pra mudar. No máximo a gente pode viver numa floresta, viver num, sei lá, num deserto, viver lá na Antártica, enfim. Não somente existe essa prisão, a prisão do material, a prisão daquilo que, da realidade falsa que nós criamos. Por quê? Porque a gente vive num mundo de falsidade, basicamente. Tudo é falso, tudo é plástico, tudo é descartável, tudo é líquido. Não somente essa prisão, existe também a prisão da própria mente, a prisão da consciência, porque a nossa consciência é tão pequena, é tão diminuta, é tão finita que nós não conseguimos perceber o que é imaterial e nós não temos nem ciência, nós não temos nem certeza se o imaterial é real ou não. Não em termos de real, de ser real nessa realidade em que a gente vive, mas de ser real, de se de fato existe em algum plano. E um exemplo simples de tudo que eu estou querendo falar e de como a nossa mente é limitada. Pesquisem sobre quarta dimensão, quinta dimensão. Se não me engano, a nossa visão ela pode enxergar até a terceira dimensão, até o 3D. A partir do 4D, nós não temos consciência, porque o 4D, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já li do 4D, da quarta dimensão, a quarta dimensão é basicamente você... Imagina você olhando para uma caixa. Quando você olha para uma caixa, você tem noção do comprimento, da altura dela e da profundidade da caixa. Esse seria o 3D. Comprimento, altura, profundidade, se não me engano. O 4D seria você saber, você não somente saber essas três primeiras dimensões, mas o 4D seria você saber o que existe. Pelo que eu entendi, se não estou enganado, mas o 4D seria você saber o que existe dentro dessa caixa. Então se pensa, para comigo para pensar, se nós somos limitados ao 3D, mas talvez se nós seres humanos tivéssemos a capacidade de aprender o 4D, talvez a gente poderia aprender a essência das coisas, porque ou então a gente olharia para alguém. Não exatamente a gente veria a essência da pessoa, mas a gente olharia alguém e veria os órgãos dela, o coração dela batendo, o pulmão contraindo e, sabe, o cérebro. A gente olharia para a pessoa e não somente veria a casca dela, a gente veria também os órgãos dela, a gente veria o cocô dentro do corpo, os rins, enfim. Só para você ter uma noção, vocês terem uma noção de como nós somos limitados, de como a gente não tem consciência de porra nenhuma. Uma simples dimensãozinha a mais no tanto que a gente consegue enxergar já mudaria pra caralho o nosso conhecimento, porque a gente conseguir enxergar o que existe dentro das coisas sem nem precisar, sei lá, investigar, abrir, sei lá, destruir, isso já mudaria coisa pra caralho. Isso já possivelmente até abriria a possibilidade da gente chegar mais perto de compreender, aprender o que é a essência, ou se de fato ela existe ou não. Só um pequenino exemplo de como todos somos limitados e como a Matrix... É por isso que eu falei logo no início, cara. Cara, se você acha que Matrix, sair da Matrix é só perceber que mulher não é princesa, cara, desculpa, mas você é o sujeito que tá mais dentro da Matrix. Por quê? Porque caras que acham que estão fora da Matrix, descobri a Matrix, tô fora e tal, são os caras que geralmente eles descobrem entre aspas, e eles param naquele ponto, eles se acomodam naquele ponto. Então eles são os sujeitos que mais estão dentro da Matrix, porque eles estão dentro da Matrix, eles continuam dentro da Matrix, mas eles acham que saíram. Então os caras mais, resumindo, os caras mais iludidos, são mais iludidos até do que os norm, do que os blue pill, como vocês quiserem chamar. Por quê? Porque pelo menos os norms não ficam enchendo o saco, eu sou red pill, eu saí da Matrix. Pelo menos os norms não enchem o saco, eles não têm nem consciência, nem sabem o que é porra de Matrix. Então pelo menos eles não enchem o saco, mas o cara aí fica, sair da Matrix, sendo que no fim das contas, porra, é o que eu tô tentando exprimir pra vocês. A Matrix vai muito além disso. Mulher é o que? Mulher, hipergamia, questões assim sociais envolvendo relações entre os sexos. Cara, eu diria que isso não é nem 10% da Matrix, eu diria.
em termos de microcosmos, adaptando o ser humano. E aí também entra outra questão na Matrix, que é a nossa visão micro das coisas. Em termos assim, micro, tudo bem, a questão da hipergamia, a questão da mulher, a questão de superinflação do mercado bucetal, esse tipo de coisa, tudo bem, em escala micro até tem uma certa importância. Mas se você pegar a escala de tudo, isso não tem importância nenhuma, cara. Isso não é nem 10%, isso não é nem... Cara, isso não é nada. Isso não é nada, pra ser bem sincero. E aí também entra a questão da escala micro, a escala macro. Cara, nós seres humanos, nós somos seres tão limitados que a gente tende a tomar como realidade, a tomar como verdade aquilo que nós conseguimos enxergar até o horizonte. E tome isso, enxergar até o horizonte, como sendo a verdade, como uma metáfora, não no sentido literal da coisa. Por quê? Porque nós achamos que a verdade é somente aquilo que está ao redor da gente. Só que a gente tem consciência de que existem... Nós, seres humanos, habitamos um pequeno planeta chamado Terra, e esse pequeno planeta chamado Terra não é nem 0,0000001% do universo conhecido. E ainda existe um universo que é desconhecido da humanidade. Ou seja, o ponto que eu quero chegar é que a gente vive numa realidade tão gigantesca, tão que vai além da gente, que, cara... Por isso mesmo que eu falo tudo, por isso mesmo que eu vou repetir tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente prova, que a gente sente, blá 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 e tal, tudo é Matrix. Tudo é Matrix, porque a gente acha que isso é a verdade, a gente acha que isso é a realidade, quando no fim das contas, é só você 5 minutos no Google, você já vai perceber que a realidade, a verdade, entre aspas, é muito além da gente, é muito gigante, não tem. E aí eu vou chegar basicamente na minha conclusão. Qual é a minha conclusão depois de ter falado todas essas coisas? Não há como sair da Matrix. Essa é a minha conclusão. Não há como você sair da Matrix. Em escala micro, há algumas coisas que você pode se desprender. Há a questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, que te ajudam a sair, entre aspas, sair da Matrix de escala micro, bem micro mesmo. Há sim uma série de coisas que você pode fazer para ajudar a sua consciência a sair da Matrix. Mas mesmo esse sair da Matrix não é um sair da Matrix. Isso daí é só o começo. O começo é tipo 1% do verdadeiro despertar espiritual, que seria se unir ao todo. Que seria descobrir a verdade que está muito além de tudo. Então, cara, tudo que a gente vive, tudo que a gente sabe, as nossas preocupações, o que a gente acha que a gente precisa, que tudo isso é Matrix, tudo isso é nada, tudo isso é ilusão. Essa é a minha grande conclusão. E mesmo em escala social, a gente ainda é preso. Mesmo as pequenas coisas que a gente acha que superei isso. Não, a gente não superou. Vou dar um exemplo bem simples de como até em escala micro, até em escala muitíssimo pequena, a nossa mente é muito limitada. Um exemplo bem simples. Vestimenta. Eu não quero entrar naquele papo de azul é pra menina, isso é construção social. Não quero entrar nesse papo, repetindo. Mas, se você parar pra pensar, a questão do que a gente veste é algo que foi passado pra gente, é algo cultural. Então, Thiago, eu fui criado pelos meus pais numa cultura também, em que pra mim o normal é vestir camiseta e bermuda. E eu cresci utilizando isso, camiseta e bermuda. E hoje em dia eu tenho a consciência de que se eu quiser eu posso utilizar outra coisa, eu posso, não sei, até botar uma saia se eu quiser. Mas eu não boto isso primeiro, porque eu tô acostumado a utilizar camiseta e bermuda. Segundo, porque socialmente falando isso traria seus prejuízos, não é algo que a sociedade vê com bons olhos, um homem usar saia, pelo menos na sociedade que a gente vive e tal. E a questão é que
mesmo eu tendo consciência de que eu poderia fazer algo diferente daquilo que eu estou acostumado, eu não faço. Por quê? Porque existe a questão do costume e existe a questão do hábito. Então e existe também a questão do inconsciente. Então às vezes eu posso até, por exemplo, colocar uma saia, sair com a saia, me sentir mais ou menos bem com a saia, mas eu tenho certeza que no final do dia, quando eu avaliar a minha experiência de usar saia, eu vou pensar, cara, isso foi muito estranho. E esse muito estranho, eu não vou dizer isso muito estranho num sentido lá tão positivo, vai ser um muito estranho no sentido mais negativo da coisa, vamos colocar assim. E por quê? Não porque realmente deve ser muito desconfortável um homem usar saia. Não necessariamente, porque se fosse lá na Escócia, lá na, sei lá, onde que os caras usam saia, ninguém lá usaria saia, pra você ver como é uma questão cultural, basicamente. Mas pelo simples fato de eu estar habituado com isso, de eu ter conceitos na minha cabeça que me levam a crer que a minha vestimenta ideal é camiseta e bermuda, só de fato de eu vestir uma saia eu já me sentiria estranho pra caralho. E não necessariamente a saia seria desconfortável, mas eu me sentiria desconfortável. Por quê? Porque me foi imputado desde a criança, me foi imputado pela Matrix, pelo social e blá blá blá, que eu devo utilizar bermuda e camiseta e ponto, acabou. E se eu utilizar vestimentas que vão além disso, vestimentas que dizem que são de mulher, por exemplo, eu vou automaticamente me sentir desconfortável. E não é porque a roupa em si é desconfortável, mas porque simplesmente a Matrix, entre aspas, foi colocada em mim de uma maneira tão profunda que só do fato de eu estar fazendo algo diferente eu já vou me sentir desconfortável. Ou seja, até mesmo ao nível mais básico, que é o nível social, o nível mais básico da Matrix, ele já está profundamente enraizado na gente. Então até mesmo esse nível é muito difícil de você sair da Matrix, quiçá níveis mais altos. Cara, enfim, eu acho que vocês já pegaram o ponto que eu queria chegar. E a minha conclusão básica é, se você acha, cara, se você acha que você saiu da Matrix, que agora eu não vejo mais mulher como princesa, parei de correr atrás de mulher, sair da Matrix. Cara, se você tem essa visão, cara, só tenho a te dizer que você tá mais dentro da Matrix do que o gado mangina, como dizem. Porque pelo menos o gado mangina, ele não fica pensando nessas merda, ele vive a vida dele, ele não enche o saco, sabe? Ele não tem essa soberba que você tem. Então, cara, tudo é Matrix, empirismo é Matrix. E quando eu digo empirismo é Matrix, eu não tô com isso querendo refutar e falar que, então todo conhecimento empírico, todo conhecimento que o ser humano obteve hoje, joga tudo isso no lixo, queima as bibliotecas, queima a ciência, acaba tudo, vamos voltar pra Idade Média, vamos voltar pra todo mundo morar na floresta, tudo isso daqui não vale nada, e todo esse conhecimento aí é tudo mentira. Não estou falando que o conhecimento humano é uma mentira. Não estou falando isso. O que eu estou falando é o conhecimento humano é extremamente limitado. Extremamente limitado. E mesmo que transhumanismo, mesmo que a gente se desenvolva e blá blá blá, ainda assim, perante tudo que existe lá fora, é limitado. E como a gente tende a crer que aquilo que a gente vê, só aquilo que a gente vê é real, a gente tá preso, tá automaticamente preso, porque tem uma infinitude, um universo, literalmente o universo inteiro a gente não vê. A nossa visão, aquilo que a gente percebe é muito micro. A gente não tem nem uma escala macro, a gente não tem nem escala macro, a gente tem a escala micro do micro do micro do micro. Então, cara, simplesmente o universo inteiro é uma Matrix, o nosso corpo é uma Matrix, o social é uma Matrix, as coisas que a gente pertence são Matrix, relacionamentos humanos, correr atrás de mulher é Matrix, tudo é Matrix. Então, e eu não vejo problema em você viver na Matrix, você... Sabe, porque se você... Sabe como você
a maneira mais possível de você sair da Matrix, ou não digo mais possível, mas a maneira mais imediata de você sair da Matrix é se matando. Não existe outra forma de você, imediatista, de você sair da Matrix, se matando. E mesmo se você se matar, eu acho que você não vai sair da Matrix. Por quê? Porque o seu corpo, você vai se matar, seu corpo vai se decompor, vai voltar para a Terra. E mesmo que você não existindo, mesmo talvez sua consciência não existindo, aquilo que era seu corpo vai voltar para a Terra. Então aquilo que era seu corpo vai voltar à Matrix de onde veio, ao lugar de onde veio. Então pelo menos a parte do seu corpo vai continuar na Matrix. Se a sua consciência vai para outro lugar, se ela vai ser julgada, passar pelo julgamento final, aí já é outra questão que eu não vou entrar, porque enfim. Mas é basicamente isso, cara. Basicamente isso. A minha conclusão é de que não dá para sair da Matrix e tudo é uma Matrix. Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente sente, percebe, tudo é uma Matrix. Tudo é uma ilusão. E existem coisas, sim, claro, que a gente pode fazer para a gente sair minimamente da Matrix. A gente pode perceber que a gente não precisa de tantas coisas assim para viver. A gente pode perceber, o que eu tô falando na minha hora, que mulher não é tão princesa assim. A gente pode perceber que a gente tem muitas coisas que a gente não precisa, que a gente consome coisas que a gente não precisa. A gente pode perceber que a gente tem uma alimentação errada. A gente pode perceber que a gente pode ter uma vida mais ligada à natureza, mais ligada ao natural. A gente pode perceber que a gente está tratando os nossos amigos de uma forma que não devia ser isso, que a gente não tem entre aspas, empatia com as pessoas. A gente pode perceber uma série de coisas que podem nos ajudar a sair da Matrix. Mas sair definitivo da Matrix, pra mim, Thiago, não existe. Isso pra mim é a Matrix. Matrix não é exagero, Matrix é tudo. Então ponto, você é a Matrix, eu sou a Matrix, ponto, acabou. E eu também poderia entrar em uma outra conversa, porque eu acredito que existem, materialmente falando, 3 camadas de Matrix. Mas eu não vou falar dessas 3 camadas de Matrix porque já deu 42 minutos. Essas 3 camadas de Matrix materiais eu teria que abordar mais. E para ser bem sincero, a 3ª camada da Matrix material é uma camada que eu não pretendo falar para ninguém, para muitas pessoas, porque se eu estiver certo, é uma camada que qualquer pessoa pode se utilizar. E eu pretendo me utilizar dessa camada da Matrix. E não vou falar porque eu sou egoísta e não quero que todo mundo se utilize disso. É um conhecimento meio proibido. Aliás, uma coisa aí que eu vou falar pra vocês, e vou falar em outros podcasts também mais pra frente, mas tomem cuidado com aquilo que eu tô falando. Tomem cuidado com o tipo de conhecimento que eu estou passando pra vocês. Por quê? Porque é um tipo de conhecimento, não digo proibido, mas é um tipo de conhecimento que tomem cuidado, porque, por exemplo, um adolescente de 17 anos lê meu manifesto. É muito, se ele não tiver uma cabeça boa, é muito possível que ele fique tentado a se matar, quem sabe até matar outras pessoas. Enfim, tomem cuidado com o tipo de conhecimento que eu estou tentando passar para vocês. Tomem cuidado, busquem o conhecimento, não se pautem somente naquilo que eu estou falando. Existe muito mais conhecimento além daquilo que eu estou falando. O véu de Maia é tudo. Então basicamente é isso. Nossa, estou cansado de falar. Espero que vocês tenham gostado ou não, sei lá. Enfim, e até o próximo podcast, que eu pretendo falar sobre algo mais light, um assunto mais light. Vou falar sobre música, já que um pessoal pediu e já que também é um assunto que eu gosto de falar, sobre música, coisas que eu gosto, minhas influências musicais e tal. Então é isso, até o próximo, que 2019 seja bom aí pra nós e não há como sair da Matrix, mas tente se desprender dela. Desprenda-se do que é material, desprenda-se do prazer, desprenda-se do ideal de felicidade. Seja o tal. O tal que eu tô falando é TAO. Seja o tal. Pesquisem sobre o tal. É isso, beijo.